Unidade 4, Ciência, o homem na construção do conhecimento. Aula 32.1, Conteúdo, gênero textual, reportagem e notícia. ênfase em concordância nominal e concordância verbal. Habilidade: rever os gêneros textuais reportagem e notícia e reconhecer a concordância nominal e verbal nesses gêneros. Muito boa tarde a todos, professores, alunos. A gente segue agora com a nossa aula e vamos fazer aí a revisão, né, da aula anterior de ontem, que foi ministrada pelo professor Joilmar. Vamos falar então sobre o parnasianismo. Vamos lá. Vamos relembrar então os principais pontos aí sobre o parnasianismo, né, o retorno das musas, o parnasianismo aqui no Brasil, a estética, né, parnasiana, que tem início juntamente com o realismo e o naturalismo, apresentou o ponto mais alto da poesia até o início do movimento modernista brasileiro em 1922. Então, o parnasianismo no Brasil, a primeira obra a incorporar de fato os princípios do projeto literário parnasiano foi o livro Fanfarras, de Teófilo Dias, publicado em 1882, data associada ao início do parnasianismo no Brasil. E as características: a busca da perfeição formal, ou seja, o poema ele tinha que estar perfeito, né? Tinha que estar com as rimas, com a métrica, com as estrofes, tudo perfeito. Vocabulário culto, gosto pelo soneto, rimas raras, chaves de ouro, gosto pelas descrições, o objetivismo, racionalismo, contenção das emoções, o universalismo, o apego à tradição clássica, a presença da mitologia greco-romana e a arte pela arte. Ou seja, vou produzir o poema, né, e vou utilizar a arte, né, utilizando a própria arte. No parnasianismo no Brasil, nós temos os principais autores: Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, Vicente de Carvalho e Francisca Júlia. Esses foram os principais autores dessa época, né, do parnasianismo. Então vamos seguir para o nosso desafio. Muito bem, então no nosso desafio de hoje, nós vamos ter aí essa imagem, esse texto, né? Há algum erro de concordância entre as palavras, né? Qual é a sua justificativa aí? Será que está certa essa concordância entre essas palavras? Então, vamos seguir para a nossa aula de hoje. Vamos rever, então, assuntos que a gente já estudou, aí sobre a notícia e a reportagem. E por meio desses dois gêneros, vamos estudar aí a concordância nominal, né, a concordância verbal. Então, a notícia, ela é um texto que tem como objetivo transmitir ao leitor uma informação nova a respeito de acontecimentos, pode ser objetos, pode ser pessoas. Geralmente, inicia-se com o fato mais importante para finalizar com os detalhes. Então, a notícia, vocês já sabem, já conhecem esse gênero textual, em que ele vai sempre em busca de uma informação nova, de um acontecimento novo. E as principais características desse gênero: ele é um texto de cunho informativo, porque ele vai estar dando uma informação de um acontecimento às pessoas. São textos descritivos ou narrativos, porque dependendo do que aconteceu, o repórter, né, tem que ir lá descrever o fato ocorrido. Então, por isso que a descrição vai estar presente nesse texto. Se for narrativo também, se for uma história, né, que o repórter vai contar, ele vai utilizar os elementos ainda da narrativa. Os textos são relativamente curtos, porque a notícia ela quer uma informação nova, então ela tem que seguir um texto curto para que as pessoas possam ter acesso de uma maneira mais rápida. O veículo, os meios de comunicação, pode ser a televisão, pode ser o rádio, pode ser o jornal impresso, pode ser a internet. A linguagem, ela é uma linguagem formal, clara e objetiva. Os textos com o título, né, com justamente a informação que vem inicialmente, né, geralmente vem em letras grandes, né, que é o título principal, que é a manchete, que vai chamar a atenção do leitor.
e o título auxiliar, que vai dar maiores informações sobre esse título, sobre essa informação inicial. Os textos eles vão estar em terceira pessoa, ou seja, vai ser narrado em ele ou ela ou o próprio nome da pessoa, porque ele é um texto impessoal, né? O repórter ele não vai colocar a opinião dele, ele vai apenas descrever, narrar o que ele viu, né? O acontecimento que houve. O discurso vai ser indireto, por quê? Porque o texto vai estar escrito em terceira pessoa, logo o discurso será indireto. Os fatos reais, atuais e do cotidiano, então são aqueles acontecimentos que acontecem no dia a dia, né? Então, às vezes, são coisas fatais, coisas difíceis, né? Que acontecem, tragédias que acontecem, ou então pode ser qualquer fato que venha a ocorrer. Na reportagem, também vocês lembram que vocês já estudaram esse gênero, é um texto que tem a intenção de informar também os leitores, além de disponibilizar um conhecimento mais amplo, extenso e mais profundo sobre o assunto em foco. Então, a reportagem ela vai ser um texto mais longo, mais amplo, porque o repórter ele vai pesquisar sobre esse fato, esse acontecimento. Então, ele vai em busca dessas informações e aí ele vai escrever um texto mais longo, né? E aí, ele é um texto que pode ser qualquer tema, né? Ele pode tratar de qualquer assunto, de qualquer fato que já tenha ocorrido no passado. O repórter, se ele quiser se aprimorar mais nesse texto, ele vai fazer justamente essa pesquisa, né? Ele vai atrás de depoimentos, ele vai atrás de outras informações que estão relacionadas a esse fato ocorrido. Então, a reportagem, além do texto verbal, o jornalista utiliza outros recursos da linguagem. Então, ele vai utilizar fotos, né? Ele vai utilizar gráficos, dados estatísticos, mapas, quadrinhos, boxes, né? Que são pequenas caixas de texto que vão estar nessa reportagem. Os depoimentos das pessoas, né? Sobre o fato que aconteceu. Os pontos de vista, né? A opinião, ele vai emitir a opinião dele nesse texto. O repórter tem essa autonomia, né? De colocar a opinião e o ponto de vista. Quanto que na notícia ele não vai fazer isso, né? Na notícia ele é imparcial, ele vai apenas descrever o fato ocorrido. Na reportagem, o repórter vai ter essa autonomia. A linguagem é objetiva, o texto narrado em terceira pessoa, né? Intercalação entre discurso direto e indireto, porque vai ter a voz das pessoas que ele vai entrevistar. Linguagem comum, com sintaxe simples e acessível ao leitor. E aí nós temos a diferença entre notícia e reportagem, né? A notícia, o fato exposto precisa ser algo novo, algo que aconteceu recente. E na reportagem não existe a necessidade de falar de algo novo, né? Pode ser qualquer tema, mas sim de temas que despertem o interesse do leitor. Então o repórter vai ver qual é o assunto que pode interessar aos leitores e ele vai e faz essa reportagem, esse texto. Então, nós vamos estudar agora a concordância nominal, que ela tem a ver com a concordância do adjetivo, locução adjetiva, né? No caso são dois adjetivos juntos, o numeral, alguns pronomes, o artigo, né? Deve acompanhar em gênero e número o substantivo ao qual se referem. Então, a concordância nominal tem a ver com o substantivo que outras classes gramaticais terão que concordar com ele. Então, vamos dizer que a classe de palavra mais importante aí é o substantivo. O adjetivo vai ter que concordar com ele, a locução adjetiva vai ter que concordar com ele, o numeral vai ter que concordar com ele, alguns pronomes, os artigos. Não, então, ele vai ter que se adequar ao substantivo. Se o substantivo estiver no singular, todas essas outras classes gramaticais terão que ficar no singular. Se tiver no plural, da mesma forma, o adjetivo, a locução, o numeral, os pronomes, o artigo, vai concordar com o substantivo. Então, a concordância nominal, há alguns casos especiais, quando o adjetivo se refere a vários substantivos. Então, aqui, ó, se ele estiver anteposto ao substantivo, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, vejam esse exemplo, né? Estavam jogadas as canetas e os livros.
Então, nós vamos ter o substantivo vai estar à frente, ou seja, ele vai estar anteposto, né? Ele vai estar anteposto aqui na oração. Tá aqui o substantivo, ó, os livros. Livros é o substantivo. Então, observe que ele está no plural, certo? Então, os adjetivos. O adjetivo jogadas, aqui eu tenho outro substantivo. Aqui no caso eu tenho sujeito composto, né? Então eu tenho um substantivo livros, substantivo canetas. Substantivo livros está no plural masculino. E canetas é plural feminino. Então logo, o que vai acontecer com o adjetivo que está aqui, ó, jogadas? Ele vai ter que concordar com o mais próximo, não é isso? Então, quem é o mais próximo é canetas. Então, se o substantivo canetas é feminino plural, então, logo o adjetivo terá que concordar com ele, né, em gênero e número, né? Então, vai ter que ficar no singular plural, ou no plural feminino. Se ele tiver posposto ao substantivo, o adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo ou com todos eles. Então, se eu reordenar essa oração aqui, eu vou dizer os livros e as canetas estavam jogadas. Então, aqui eu posso concordar tanto com o mais próximo, né, isso que ele diz, ou com todos eles. Então, essa forma de concordância, vejam que os dois substantivos, masculino, plural, e feminino, plural. Então, aqui está o adjetivo, certo? Então, ele pode concordar tanto com canetas, que é o substantivo mais próximo, né? Quanto ele pode concordar com os dois. Então, pode ficar jogados. Né? Ele permite essas duas formas de concordância. Se tanto tiver uma quanto a outra, está correto. Agora, nesse outro caso aqui que eu mostrei para vocês, ele vai seguir a regra de concordar apenas com o mais próximo, que no caso é canetas. Se o substantivo masculino livros estivesse aqui no lugar de canetas, então o adjetivo teria que ficar no masculino plural, né? Jogados, ok? O adjetivo e pronomes pessoais. O adjetivo concorda em gênero, né, que é masculino ou feminino, e número, singular, plural, com os pronomes pessoais a que se referem. Então, aqui eu tenho um pronome pessoal oblíquo. Pronome pessoal oblíquo. Ok? Então, ele vai concordar em gênero e número com os pronomes pessoais a que se referem. Ó. Eu os vi muito sorridentes. Ó. Aqui é o adjetivo, certo? Então, vejam que sorridente está se referindo a eles, né? Eles estão sorridentes. Porque aqui está sendo substituído, né? Aqui, quem está sendo substituído é o pronome eles, né? Eles estavam muito... Eu os vi sorridentes. Então, quem está sendo substituído é o pronome eles. Então, ele vai ter que ficar no plural, né? Já que o adjetivo está no plural e o pronome também está no plural, então eles vão ter que concordar um com o outro, ok? Algumas palavras, né? Como, por exemplo, é proibido, é necessário, é bom, é preciso, é permitido. Então, eles ficam invariáveis, ou seja, invariável significa que ele não vai para o plural. Se o substantivo a que se referem não estiver acompanhado por um artigo.
o artigo, no caso, nesse caso, o artigo feminino a, ok? Então, eu tenho aí, ó, é proibido entrada. Então, tá aqui é o adjetivo, né? Entrada. É proibido saída. Então, como não tem a presença do artigo aqui, né? Então, ele vai ficar no masculino, ele não vai variar. Quando o substantivo a que se refere está determinado, o adjetivo deverá concordar com ele. Então, vejam aqui, ó. A entrada, a saída. Então, eu tenho o substantivo, né? E aqui eu vou ter o adjetivo. Como ele está determinado aqui com esse artigo, então a palavra vai modificar, ó. Ela vai para o feminino. Ok? Temos mais uma expressão. Assim, as outras palavras, pode voltar lá rapidamente? As outras palavras aqui, ó, é necessário, é bom, é preciso e é permitido, também vai seguir a mesma regra, tá? Do é proibido. Vai seguir a mesmíssima regra, tá? Não vai alterar em nada. A palavra anexo e obrigada, né, são palavras adjetivas, portanto, concordarão em gênero e número com o substantivo ao qual fazem referência. Então, como nós estamos tratando de concordância entre adjetivo e substantivo, então vejam aí. Obrigada é o adjetivo. Então, se é a moça que está falando, a mulher, a menina, então vai ser muito obrigada, tá? Sempre obrigada. Se é o rapaz, o menino, o homem, então vai ser obrigado, tá? Nunca esqueçam disso. Você mulher, você aluna, você menina, você mãe, você vai falar muito obrigada, tá? Se alguém te fizer um favor, fizer alguma coisa, lhe der algo, você diz muito obrigada. Se for o rapaz, o menino, o marido, o esposo, o aluno, vai dizer muito obrigado no masculino, ok? Porque a concordância é conforme o gênero. Com a palavra anexo, segue anexo o documento. Então, anexo é o adjetivo, né? E aqui eu tenho o substantivo. Observem que substantivo masculino, né? E aqui está no singular, certo? O documento. Então, o adjetivo vai ter que concordar com ele, certo? Vai para o masculino singular. Se aqui tivesse o plural, os documentos. Então, aqui tinha que ficar anexos, ok? Segue anexa a carta. Aqui também tinha que ir para o plural, né? Seguem anexos os documentos. Segue anexa a carta. Então, a carta é um substantivo feminino singular. Então, o que vai acontecer com o adjetivo? Vai para o feminino também. Lembrando que ele está fazendo o quê? Uma referência, né? O adjetivo, o substantivo está se referindo aqui ao adjetivo. Então, por isso que ele vai ficar no feminino singular. Se tivesse no plural, se aqui tivesse no plural, então aqui também ia modificar, né? Seguem anexas às cartas. Agora nós temos uma pequena regrinha aqui que vai se modificar. Por exemplo, se eu tiver essa estrutura aqui, ó, pode voltar lá. Segue anexa, segue a carta em anexo. Se eu dissesse assim, segue a carta em anexo. Quando eu uso a preposição em,
a palavra anexo, que é o adjetivo, ele vai ficar no masculino, tá? Mesmo que aqui o substantivo seja feminino, tá bom? Todas as vezes que eu utilizar o em, o adjetivo anexo vai ficar no masculino, tá bom? Na concordância verbal, né? A concordância é o modo pelo qual as palavras alteram suas terminações para se acomodarem a outras palavras. A concordância verbal trata das alterações do verbo para se acomodar ao sujeito. Então, a concordância verbal é a concordância entre o sujeito e o verbo, tá? Sempre lembrando, concordância nominal é concordância entre adjetivo, substantivo, numerais, pronomes, artigos. Concordância verbal é o sujeito com o verbo, tá? Como regra geral, o verbo concorda com o sujeito em pessoa e número. Pessoa as pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Primeira, segunda do singular, eu, tu, ele. Plural, nós, vós, eles. Ok? E número, se tiver no singular, o verbo fica no singular. Se tiver no plural, o verbo vai também para o plural. Então, eu tenho aqui, ó, as crianças é o sujeito. Esse sujeito está no plural, terceira pessoa, né? Vamos substituir, qual seria a pessoa? Elas, né? As crianças é elas. Então, terceira pessoa do plural. O que vai acontecer com o verbo? O verbo vai também para o plural na terceira pessoa. Então, aqui, se tivesse no singular, a criança, aí o verbo vai ficar no singular. A criança comeu. Ok? Ela, né? Também é terceira pessoa. Só que é a terceira pessoa do singular. Aqui está na terceira pessoa do plural, ok? Certas situações de concordância verbal provocam dúvidas. Vejamos as principais. Com sujeito composto. Como é que vai fazer a concordância do verbo com o sujeito composto? Quando eu tenho dois sujeitos, né? Quando ele vier anteposto, nesse caso, o verbo vai para o plural. Anteposto significa que o sujeito está aqui, ó, antes do verbo, certo? Está aqui o verbo, ó. Então, se eu tenho sujeito composto, o verbo vai ficar no plural, né? Temos dois sujeitos aqui, ó. O primeiro sujeito e o segundo sujeito. Verbo no plural. Essa é a regra do sujeito, do verbo vir antes, né? Do sujeito vir antes do verbo. Mas pode acontecer o contrário? Pode vir primeiro o verbo, depois o sujeito? Sim. Depende de como está estruturada essa oração. Se eu disser confirmaram o caos, a falta de dinheiro e a greve dos bancos, não tem problema nenhum. Eu só vou ter que colocar uma vírgula, né? Para separar o predicado do sujeito. O que vai acontecer? O verbo vai ficar no singular. Ou concordar com o mais próximo. Como vamos ver aqui, ó. Posposto, o verbo fica no plural ou concorda com o elemento que estiver mais próximo. Esse elemento que ele está dizendo aí é o sujeito, né? Então, aqui eu tenho, ó, passarão, o verbo está iniciando a oração, certo? E ele está no plural. O que vai acontecer aqui com o sujeito? Eu tenho um sujeito composto, o céu e a terra. O que acontece, então? Nesse caso aqui, ele está concordando com os dois, né? Aqui ele faz a concordância com os dois sujeitos. Então, ficou no plural. É permitido esse tipo de concordância? Sim. E aqui? Passará o céu e a terra. Então, ele está no singular, ele vai concordar com quem? Com o céu, que é o sujeito mais próximo dele. Ele está afastado assim porque, por causa dessa questão aqui que nós fizemos, né, na cartela, mas era para estar bem aqui próximo, né?
Então, quem está mais próximo dele é o sujeito céu, né? Já que eu tenho o sujeito composto. Então, se o verbo vier iniciando a oração e estiver no plural, ele vai fazer a concordância normalmente aqui com os dois sujeitos. Se tiver no singular, ele vem concordar com o que estiver aqui próximo. Ok? Na concordância do verbo com o sujeito simples, quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa, ou do singular ou do plural, né? Então, Vossa Senhoria é um pronome de tratamento. Aceita um café, terceira pessoa do singular. Vossas Senhorias está no plural e o verbo vai para o plural também. Vossas Senhorias aceitam um café? Sua Excelência viajará logo? Então, tudo aqui é sujeito, né? Sujeito, sujeito da oração, sujeito. Sendo que esse sujeito, ele é um quê? Um pronome de tratamento. Por isso que vai seguir essa regra, né? A terceira pessoa, do singular ou do plural. Ok? Compreenderam, então? São regras, né? São normas da língua portuguesa, da gramática. Então, nós temos que memorizar, não é? Entender isso aí e memorizar, colocar na cabeça e treinar. Ok? A sua aula continua no próximo vídeo.